Oi, pessoal! Então, estamos na nossa segunda aula. Espero que vocês estejam bem. O tema de hoje é erros e algarismos significativos, que é algo que a gente vai usar muito o tempo inteiro na química analítica quantitativa, justamente pelo fato de a gente estar fazendo medidas o tempo inteiro. Então, o conhecimento disso vai ser essencial para a gente saber expressar os nossos resultados da forma correta. E aqui eu estou mostrando o livro, de novo, o Harris, de Química Analítica Quantitativa, tá? É o livro que eu estou usando aqui como referência. Essa é a edição mais recente, a nona edição, que tem a referência aí no primeiro slide. E uma referência mais antiga da quarta edição, como eu falei antes. Também tem aí as páginas que eu utilizei nessa quarta edição, para vocês poderem ter mais de uma fonte. Bom, gente, toda a nossa medida experimental ela vai ser necessariamente afetada por algum tipo de erro. Às vezes é um erro que a gente pode controlar para poder melhorar o nosso resultado. Às vezes a gente não tem como controlar, são erros associados ao experimental, né? Então, esses erros eles vão gerar uma dispersão nos nossos resultados finais em relação ao valor real, verdadeiro. Primeiramente, existem dois tipos de erro. O primeiro é o erro sistemático. O que é o erro sistemático? Ele vai advir de uma falha em alguns aspectos abaixo, como o aspecto técnico. Então, por exemplo, você está executando um método e você está sempre usando um reagente que está na concentração errada, né? Então, você está usando ali várias vezes aquele reagente estoque na concentração errada. Isso pode gerar um erro sistemático que vai sempre aparecer na sua análise de uma forma semelhante ao decorrer das suas análises, tá? Pode ser um erro de instrumento de medição. Então, por exemplo, um instrumento descalibrado, né? Você pode ter comprado uma pipeta volumétrica que não veio com uma boa calibração, então você acha que está medindo 25,00, mas está medindo 26, porque ela foi mal calibrada, tá? Ou mesmo um instrumento eletrônico também pode ter esse problema, pode estar precisando de uma calibração. Ou de concepção do experimento. Então, por exemplo, você pode desprezar um interferente importante na sua amostra, e aí sempre que você faz aquele experimento, aquele interferente vai estar agindo sem você ter considerado, e isso vai dar um erro, tá? Então, ó, um erro fatal aconteceu, você. Então, esse é um erro que você precisa evitar. Se um erro desse tipo está acontecendo, um erro sistemático, a culpa é sua. Então, é seu dever descobrir, perceber esse erro, descobrir e consertar, tá? Normalmente, esse erro ele é reprodutível quando o experimento é executado várias vezes, mas nem sempre. Ele pode gerar dispersões pequenas, às vezes é um pequeno erro, ou às vezes é um erro absurdo, é um erro grosseiro, que te dá um resultado completamente diferente do que você esperava. Como eu falei, ele deve ser evitado, e algumas possíveis soluções para isso, né, por exemplo, analisar um material de referência, tá? Um material que você conhece a concentração, você usa o seu método, analisa esse material. Se você obtém um valor, um resultado diferente do material, do que você esperava, né, do que é dado naquele material, significa que você está tendo algum tipo de erro, né? Algum problema no seu método, você consegue identificar um erro sistemático. Troca de método, preparar novamente seus estoques e reagentes, né? Prepara outro novo do zero. Realização do branco da análise, que é o que a gente vai falar mais para frente, e calibração dos seus instrumentos. São algumas formas de resolver esse tipo de erro. Já o erro aleatório é diferente. Ele surge de variáveis que não são controláveis na sua análise. Então, por exemplo, você lê uma escala. Tá? Quando você lê uma escala, né, numa vidraria, por exemplo, numa proveta, né, que tem aquelas graduações. Quando você lê essa escala, você pode estar lendo ali 25,2, né? Mas de repente não é exatamente isso, né? Porque não está batendo numa marquinha, alguma coisa assim, então às vezes é 25,25, 25,3, né? Tem um erro associado a essa leitura da escala. Tá? Um ruído elétrico de um equipamento, também, por exemplo, é uma outra forma. Tá? A própria limitação da precisão das vidrarias, né? Elas não conseguem ser 100% precisas nas suas medidas. Ele vai estar sempre presente nas nossas análises em maior ou menor escala, dependendo da análise, e é a principal fonte de erro em uma análise que foi bem executada. Tá? Numa análise que foi feita corretamente, ainda assim vai ter algum tipo de erro aleatório. Então, eu coloquei aqui, ó, erro, a operação se completou com sucesso.
Tá? Então você faz tudo direitinho, com sucesso, mas ainda assim você vai ter algum erro associado. Então, mais um exemplo disso, ó, aí a leitura da escala. Então, a gente está vendo aí, por exemplo, uma pessoa lendo aí essa medida mais alto, deixa eu botar aqui. Ela está lendo aqui, ó, mais alto do que ela deveria. Ela tem que estar olhando daqui, ó. Esse é o correto, da altura do menisco. Então, pode ser uma pessoa alta, por exemplo, que ela não sabe que ela tem que ler aqui na altura do menisco, então está sempre lendo acima. Tá? E aqui também é uma pessoa que, por exemplo, poderia ser mais baixa. Tá sempre lendo abaixo e ela vai estar vendo um erro. Ó. O cara mais alto está vendo um volume menor, o cara mais baixo está vendo um volume maior. E aqui é a pessoa certa. Ó. Não é que ela tem a altura certa, ela ajustou a vidraria para ficar na altura do olho. E aí sim ele fez uma leitura correta. Que tipo de erro é esse? Bom, o erro aqui no caso da pessoa lendo de cima e lendo de baixo são erros sistemáticos, porque são erros técnicos, um aspecto técnico. Esse aqui, ele está fazendo certo. Então, o único tipo de erro que vai influenciar essa medida é o erro aleatório. Tá? Porque aqui pode ser que não seja 7,0, de repente é 7,05, mas o seu instrumento não tem precisão para ver esse 5. Tá? Então, vai sempre ter um erro aleatório. E só um detalhe aqui, ó, tá vendo essa setinha aqui vermelha? Ó? Apontando aqui o último algarismo, o último casa decimal, né? O último algarismo dessa medida, a gente chama de algarismo duvidoso, tá? Que é onde provavelmente nosso erro aleatório vai estar influenciando, é no algarismo duvidoso, o último algarismo. Numericamente, as incertezas são divididas em dois tipos, tá? Que é a incerteza absoluta. O que é a incerteza absoluta? Ela vai expressar a incerteza associada a uma medida, é um número direto, tá? E a incerteza relativa, que ela expressa a incerteza absoluta em relação ao valor medido. Então, aqui é simplesmente a incerteza da medida e aqui a incerteza da medida em relação ao valor que está sendo medido, tá? Como é que se calcula a incerteza relativa? Ela vai ser a incerteza absoluta sobre o valor medido vezes 100 para ficar em porcento. E no caso da incerteza absoluta, ela geralmente vem escrito na vidraria, no seu instrumento está escrito qual é a incerteza, né, o erro, né, que aquele instrumento tem. Então vai estar escrito, você pode usar diretamente esse valor para calcular a incerteza relativa, que é um dado muito mais valioso para a gente. Tá? E aqui só observando que tem que estar nas mesmas unidades, a incerteza absoluta e o valor medido. Bom, gente, então vamos aplicar no exemplo, né, e ver como é que a gente calcula essa incerteza relativa e o que a gente pode concluir sobre ela. Então, calculei a incerteza relativa de uma balança analítica classe 1 de 200 gramas para a pesagem de 1 grama ou 0,01 gramas. Então, aqui a gente tem a classe 1 das balanças analíticas, são as classes de maior qualidade. Elas têm uma incerteza relativa menor, uma incerteza absoluta menor do que as de classe 2. E isso aqui, onde está a tolerância, né, a gente vai entender como a nossa incerteza absoluta. E aqui 200 gramas é a capacidade da balança. Opa! É a capacidade da nossa balança, 200 gramas. Tá? Então, 200 gramas classe 1, então aqui, ó, essa é a minha incerteza relativa, 0,5 miligramas. Tá? Essa tabela está no Harris, tá? Na referência que eu passei para vocês. Então, pode consultar lá. Então, é muito comum ter essas tabelas, né, sobre diversos tipos de instrumento em relação à capacidade, qualidade e qual é a incerteza absoluta. E, às vezes, no próprio instrumento ou no manual também tem escrito isso. Tá? Então, como é que a gente vai calcular a incerteza relativa? Por essa fórmula que a gente viu anteriormente. E aí, a gente pode colocar aqui na incerteza absoluta esse 0,5 aqui, ó. É a nossa incerteza absoluta. Tá? Só que ele está em miligramas. Então, eu tive que multiplicar por 10 a menos 3 aqui para quê? Para ficar em gramas, que nem esse aqui, que é a nossa medida de 1 grama. Lembra? Mesma unidade. E vai sair uma incerteza relativa de 0,5%, 0,05%. No outro caso aqui, que está pesando 0,01 grama, né? Então, alterou aqui, ó, o valor da medida deu 5%. Então, deu 100 vezes maior. 100 vezes maior. Isso aí é maior, gente. O que dá para concluir nisso?
E quando você aumenta o seu valor que você está medindo, né, no instrumento, você acaba diminuindo a incerteza relativa. Tá? Então, aqui eu aumentei 100 vezes o meu valor medido. Então, eu obtive uma incerteza relativa 100 vezes menor. O que é bom, eu quero que a incerteza relativa seja pequena, tá? Porque significa que eu estou tendo uma medida muito mais confiável, né, nesse caso. Tá? Então, vem naquela questão, né? Você geralmente trabalha com medidas compatíveis com a capacidade do seu instrumento, que a gente vai ver isso também em outro exemplo. Tá? Então, na hora de você escolher aqui, ó, medir 0,01 gramas, não vai te dar uma boa precisão, vai te dar um erro muito grande de 5%. Então, seria melhor vocês trabalhar com outro tipo de balança. Tá? De repente, aqui com uma de 5 gramas, de 1 grama, seria muito mais confiável o seu valor final medido. Então, calcule a incerteza relativa para a pesagem de 1 grama em balança analítica de classe 1 de 500 gramas e classe 2. Então, eu estou aqui, ó, 500 gramas, tá? Pesando 1 grama numa de classe 1 versus classe 2. Então, está mudando aqui a minha incerteza absoluta, tá? Porque a classe 2 tem uma menor qualidade. E aí, se eu fizer o cálculo, eu vou ver que a incerteza da classe 1 dá 0,12% e da classe 2 dá 0,25%. O que a gente pode ver, então, que é o aumento da qualidade do seu instrumento vai diminuir a incerteza relativa, tá? Então, às vezes é melhor ter um instrumento, vamos dizer, mais caro, né? Porque esses instrumentos mais precisos são mais caros. Então, é melhor você ter um instrumento mais caro, porque você vai ter uma precisão muito melhor. Então, agora nesse terceiro exemplo, tenho que calcular a incerteza relativa para medir 2,5 ml, então estou fixando o meu valor medido, tá? E alterando a capacidade. Tá? Eu estou vendo a de 5 ml e a de 50 ml. Então, agora a minha incerteza relativa aqui, ó, para de 50 ml é 10 vezes maior. Então, o que vai acontecer? Se eu calcular a incerteza relativa para a bureta de 5 ml, aqui deu 0,4%, enquanto para aqui de 50 ml deu 4%, deu 10 vezes mais. O que isso significa? Bom, o que eu estou alterando dessa vez? A capacidade da minha bureta. Tá? Então, o que significa? Instrumentos com a capacidade, né, máxima de medição mais próxima do valor medido tendem a ter uma incerteza relativa menor. Tá? Então, eu estou medindo 2,5 ml para 50 é muito pouco. Então, acaba dando uma incerteza relativa muito grande. Se eu estivesse medindo 25 ml, aí tudo bem. 25 ml numa bureta de 50 é ótimo, porque aqui minha incerteza ia dar 0,4%. Tá? Se isso aqui fosse 25 ml, a minha incerteza relativa ia dar 0,4%. E isso é legal. E 25 ml eu não meço na bureta de 5 ml. Não dá, não cabe. Tá? Então, mas 2,5 é muito pouco. É melhor usar uma bureta menor, porque aí eu consigo essa incerteza super baixa, menor que 1%, né? E eu tenho uma situação mais interessante. Então, na hora que eu planejo, que eu executo o experimento, eu tenho que pensar em tudo isso. Tá? Na hora que eu vou planejar o volume da alíquota que eu vou pegar, a massa que eu vou pesar na balança para depois fazer uma titulação usando a bureta, tudo isso eu tenho que pensar de forma a ter valores com incerteza relativa baixa. Tá? De forma a usar realmente os instrumentos da forma correta, para minimizar os seus erros. Coloquei aqui tabelas de outros instrumentos, eu tenho o balão volumétrico e da pipeta volumétrica, para vocês terem também tiradas do Harris. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente trata esses erros de medida. Então, no final, quando você expressa seu resultado final, é importante você ter alguma noção de quão confiável esse resultado é. E tem duas formas de a gente descrever isso, uma mais rigorosa e uma mais simples. A forma mais rigorosa é o tratamento estatístico, tá? Em que você obtém um intervalo de confiança, né, que é obtido a partir do desvio das replicadas do seu experimento, né, que vai tirar um desvio padrão, e a partir desse desvio padrão você consegue, e outros parâmetros, você consegue calcular um intervalo de confiança, tá? Como por exemplo aqui, ó,
Análise do teor de ácido acético em uma amostra de vinagre. 3,65 mais ou menos 0,20. Então, você obtém um intervalo de confiança, tá? Em que existe uma alta probabilidade do meu resultado real, o valor real está incluso nessa faixa, nesse intervalo. Tá? E esses tratamentos estatísticos devem ser executados quando a análise requer um alto rigor, como na emissão de um laudo analítico, tá? E na elaboração ou otimização de métodos de análise. Tá? Então, é a forma rigorosa. Então, aqui tem rigor. Tá? A gente não vai trabalhar isso por enquanto, mas vocês vão aprender isso ao longo do curso, tá? Na disciplina de tratamento de dados. E a convenção dos algarismos significativos. O que é a convenção dos algarismos significativos? Ela vai se basear que os nossos instrumentos de medida têm uma certa precisão, e a partir dessa precisão a gente estima um número de algarismos significativos que eles podem ter. Tá? E a partir desse número de algarismos significativos, a gente sabe o quão precisa a nossa medida é. Tá? Porque ela vai ter mais ou menos casas decimais, a gente vai ter uma noção da precisão dela. Então, é uma convenção mais simples quando não tem uma necessidade de rigor extremo. Então, essa aqui ela é a simples, que muitas vezes é o que a gente precisa. Então, a gente vai trabalhar ao longo do curso com a convenção dos algarismos significativos. Tá? Bom, os algarismos significativos eles são um número mínimo de algarismos necessários para expressar um valor em notação científica sem perda de precisão. Tá? Essa convenção ela serve como uma estimativa, tá? De baixo rigor para expressar a precisão de uma medida direta ou indireta. Algumas regras para a gente poder estabelecer o número de algarismos significativos de uma medida. Então, primeiramente, o primeiro algarismo significativo diferente de zero em um número, da esquerda para a direita, é o primeiro algarismo significativo. Todos os algarismos após o primeiro algarismo significativo contam como algarismos significativos. Tá? Essa aqui é algarismos significativos. Vou trocar de cor aqui. Então, por exemplo, qual é o primeiro número diferente de zero nessa medida aqui? É o 1. Então, esse aqui é o meu primeiro algarismo significativo. Eu tenho quantos? Quantos depois dele? 1, 2, 3, 4. Então, ela vai ter... Então, eu posso expressar ela aqui, ó. Você pode responder direto a partir daqui, sem colocar em notação científica, você já vê que tem o quê? 4 algarismos significativos. Tá? Você pode colocar em notação científica, né, mais por uma formalidade, mas aqui não precisa, tá bom? 500,00. Qual é o primeiro número diferente de zero? Aqui, é o 5. Tudo que vem dele, depois dele, conta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 algarismos significativos. Tá? Eu consigo expressar ele aqui, ó. Preciso de 5 algarismos significativos para expressar em notação científica. Mais um exemplo, ó. Primeiro algarismo. 6. 1, 2, 3. 3 algarismos significativos. Vou botar aqui, né? Então, tem 3 algarismos significativos. 1000. Aí a gente tem um problema. Pode parecer que são 4 algarismos significativos, mas é um caso especial. Depende. A gente vai ver no próximo slide. Então, esse é um caso, uma exceção, que vai depender de algumas coisas. Tá? Por quê? Vamos ver. Bom, caso especial 1. Zeros à direita. Os zeros só contarão necessariamente como algarismos significativos quando estiverem 1. No meio de um número, 2. No final de um número após uma vírgula. Tá? E aí? Zeros à direita em medidas sem vírgula, ó, zeros à direita em medidas sem vírgula, são ambíguos, podendo ser ou não contados como algarismos significativos. Você precisa de um contexto para dizer isso. É o caso do 1000. Vamos com calma, que é confuso.
Recomenda-se expressar a medida em notação científica considerando a incerteza do instrumento. Olha, nessa hora, quando eu explico esse slide, geralmente as pessoas ficam meio atordoadas, tá? Ficam que nem a Nazaré aí, mas vamos lá para um exemplo. Por exemplo, medida de 1000 ml. Se você mede 1000 ml em um becker, o que acontece? O becker tem uma precisão muito pequena. Então, o erro dele ele fica aqui, ó, nas centenas. Já tem um erro aqui, ó. Esse já é meu algarismo duvidoso. Lembra do algarismo duvidoso? Se esse já é meu algarismo duvidoso, então eu não posso ter esses outros algarismos aqui aparecendo, porque o meu algarismo duvidoso tem que ser o último. E aí, nesse caso, ó, zeros à direita, sem vírgula. Aí, nesse caso, eu tenho que expressar em notação científica, porque eu preciso expressar de alguma forma que a minha medida cabe aqui. Então, como é que eu expresso? Porque aqui é meu algarismo duvidoso. 1,0 vezes 10 ao cubo. E aí eu vou ter... Deu ruim aqui, mas enfim. Então, eu vou ter dois algarismos significativos apenas. E aí eu consigo caracterizar como meu algarismo apropriado um instrumento aqui que tem uma baixa precisão. Ele não consegue ter precisão até essa casa. Tá? E agora um outro exemplo que é o cilindro graduado. Ele é um pouco mais preciso. A incerteza dele está aqui, ó, na segunda casa. Tá? Porque o erro dele é de 10 ml. Vem escrito nessa vidraria que tem um erro de 10 ml. Então está com erro na dezena. E errei, gente. Erro aqui, ó. Ai, meu Deus. Na dezena. Vamos ajeitar aqui. Ah, minha máquina de lavar tá pitando. Que ótimo. Tá aqui, ó. Na dezena. Então, tem que expressar com 3 algarismos significativos. Então, esse caso é 1,00 vezes 10 ao cubo. Ele vai ter 3AS. Tá? Então, isso aqui é um pouquinho confuso, mas vamos lá. Eu acho que deu para entender. Então, lembra que você só vai pensar assim quando é zeros à direita em medidas sem vírgula, que é o caso aqui do 1000. Tá? Outros casos, se fosse 500 ml, tá? 100 ml, são essas medidas assim redondinhas, tá? Bom, segundo caso especial, isso é mais fácil, logaritmo. Então, o logaritmo ele tem um jeito especial de determinar o número de algarismos significativos. Então, para isso, a gente tem que dividir o logaritmo em duas partes. Ele vai ser dividido em característica, que é o número antes da vírgula, e mantissa, que é o número após a vírgula. Tá? Uma homenagem a vocês que nunca viram isso na vida, tá? Mas isso existe. Então, a regra é que o número de algarismos significativos em um logaritmo é igual ao número de algarismos significativos na mantissa, que é o que tem depois da vírgula. Então, por exemplo, um pH de 11,20. Qual é o número de algarismos significativos neste pH? A característica é 11. Está aqui, ó, antes da vírgula. A mantissa é 20, 0,20. Quantos algarismos significativos tem na mantissa? 2. Aqui, ó, 1, 2. Então, se a mantissa tem 2 algarismos significativos, o pH possui 2 algarismos significativos. Então, isso aqui, ó, tem 4 números aqui aparecendo, mas ele só tem 2 algarismos significativos e não 4. Ok? Se eu tivesse que calcular a concentração de H+, a partir desse pH, aí o que acontece? Eu tenho que também obter um H+, com 2 algarismos significativos. Eu não posso fazer uma conta e aumentar o número de algarismos significativos da minha medida. Então, como é que fica? O H+ vai ser igual a 10 elevado a menos pH, deu esse número aqui. Aí, o que eu faço? Eu tenho que expressar isso com 2 algarismos significativos. Então, eu tenho que parar aqui, no 3. Então, minha concentração de H+ é 6,3 vezes 10 a menos 12. Não posso colocar mais algarismo nele. Ah, passou 2 vezes aqui, gente. Foi mal. Bom, e aí, quando eu estou numa medida de laboratório, com quantos algarismos significativos eu devo expressar uma medida? E aí, primeiramente, a gente tem que ver aqui, ó, se ela é uma medida direta ou indireta.
Então, vamos começar com uma medida direta. Como é que a gente faz uma medida direta? Primeiro, a medida direta ela é obtida diretamente por um instrumento. Geralmente uma massa, um volume, uma leitura no espectrofotômetro de absorvância. É uma medida que te dá o direto valor e pronto. Tá? Então, no caso das medidas diretas, para determinar o número de algarismos significativos, eu vou ter que considerar o tipo de instrumento de medição utilizado primeiro. Digital ou analógico. Vamos primeiro para o digital, que é muito fácil. Então, no instrumento digital, eu simplesmente tenho que considerar todos os dígitos mostrados na tela do instrumento até a última casa decimal. Natural se fazer, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui a medida nessa balança aqui? 35,5200. Quantos algarismos significativos tem essa medida? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que eu vou registrar? Exatamente assim. Ah, mas eu não posso tirar esses 2 zeros no final? Não, não pode. Qual o sentido disso? Está perdendo, tirando a precisão que você tem no seu instrumento. Então, não pode. Tá? Então, você não vai arredondar ou desprezar os zeros à direita em medidas digitais. Não arredonda nada. O que aparece é o que você registra. Certo? Pode parecer meio óbvio isso, mas é porque no instrumento analógico não é simples assim. Tá? Porque você não tem uma telinha mostrando o número. Tá? Então, é importante a gente separar o digital do analógico. O outro caso são os instrumentos analógicos, que são aqueles que não são digitais. Tá? São aqueles que você vê a medida por marquinhas, não por uma tela que te mostra digitalmente o valor. A gente vai ter dois casos, que o primeiro é um caso mais tranquilo, que é dos instrumentos volumétricos. Os instrumentos volumétricos são aqueles que têm apenas uma, tá? Isso é importante, apenas uma marca de aferição, podendo determinar apenas uma única quantidade específica de volume. Eles possuem uma calibração rigorosa, apresentando alta precisão, e os principais exemplos são a pipeta volumétrica e o balão volumétrico. Então, no caso desses dois, basicamente, o que vai acontecer? A nossa regra vai ser utilizar o valor medido pelo instrumento acrescido de duas casas decimais iguais a zero. Tá? Então, por exemplo, uma pipeta volumétrica de 25 ml é um instrumento volumétrico. Tem apenas uma marca de aferição de 25 ml. Como que eu escrevo no meu caderno, no meu relatório, o valor medido pela pipeta volumétrica? Acrescentando duas casas decimais iguais a zero, 25,00. Tá? Balão volumétrico de 500 ml, mesma coisa, vou colocar 500,00. Então, aqui vão ter 4 algarismos significativos, aqui vão ter 5 algarismos significativos. Tá? O outro caso são dos instrumentos graduados. Os instrumentos graduados são analógicos também, né? E a medida é feita em graduações, como um termômetro analógico, você vê lá o mercúrio se expandindo ao longo dos tracinhos, você vê o tracinho que está batendo e mede a temperatura. A régua, proveta, pipeta graduada, tá? Então a avaliação do número de algarismos significativos, nesse caso, é dividida em dois subcasos. Primeiro caso, quando não há interesse na precisão da medida. É um caso muito comum. Às vezes você quer medir mais ou menos. É simples assim, tá? Quando você usa um instrumento volumétrico, você nunca quer medir mais ou menos. Não tem por que você usar um instrumento volumétrico para uma medida aproximada. Você quer uma medida exata. Mas no instrumento graduado, às vezes você não quer uma medida exata. Tá? É uma medida que não vai nem entrar nas suas contas para expressar o resultado. Tá? Então, por exemplo, você tem que adicionar 50 ml de água em um frasco só para aumentar o volume, para ficar mais alta a medida, né? Para você poder agitar melhor, alguma coisa assim. Você não precisa medir 50 ml exatos, você não precisa ter rigor nenhum. Você usa uma proveta ou até um becker, mede 50 num becker. Tá? Sempre a preocupação com a aferição exata de menisco, não vai ficar aferindo menisco em becker, né? Ou escorrimento perfeito, ou coisas mais rigorosas. Tá? Você não precisa nem anotar casas decimais, você não precisa se preocupar com algarismos significativos nesse caso. Tá? Então, esse é um caso que você não aplica a regra dos algarismos significativos. Você não se preocupa. Tá? Você não conta, porque você nem vai usar ele na conta. Tá? E é importante que um técnico, para ele ter agilidade no laboratório, que ele saiba quando ele não precisa ter esse rigor. Né? Porque sempre for você totalmente rigoroso, ele vai demorar muito nos procedimentos. Tá? Então, o primeiro caso
do instrumento graduado, não tenho interesse na precisão da medida, eu não vou nem contar algarismos significativos, não aplico a regra. Tá? Agora nós temos o segundo caso dos instrumentos graduados, que é quando eu preciso de um volume exato, eu preciso conhecer esse volume com alta exatidão. Nesse caso, a gente vai poder realizar a leitura com o número de casas decimais permitidas e supor o próximo algarismo significativo. Tá? Então, você supõe mais um algarismo, tá? Considerando as divisões das graduações do instrumento. E este algarismo vai ser o algarismo duvidoso, e essa suposição, na verdade, vai ajudar a gente a ter um valor mais próximo do real. Vamos ver como é que seria isso no nosso principal exemplo, que é a bureta, tá? Que é a nossa vidraria utilizada para realizar as titulações. Então, a gente pode ver nessa bureta aqui, ó, desse desenho, que o nosso menisco, ele está batendo aqui, ó, tá vendo? Vê essa parte ampliada aqui, ó, deixa eu botar um laser. Então, aqui nessa parte ampliada, a gente está vendo que aqui é o 9,6, aqui é o 9,7 mililitros. A gente vê que o menisco ele está no meio do caminho, bem mais perto do 9,7. Mas ele não é 9,7. Né? Então, para eu conseguir um número mais próximo do valor real, ao invés de eu falar simplesmente 9,6 ou simplesmente 9,7, eu vou estimar a segunda casa decimal aqui. Então, eu vou falar que é 9,68, que é quase 9,7. Tá? Então, essa é uma regra típica para os instrumentos de graduados com um valor exato. Tá? Eu vejo que a leitura me permite, ó, o que a leitura me permite da bureta? Ela me permite dividir 0,1 em 0,1. Tá? Então, eu poderia falar 9,6 ou 9,7 com toda certeza, mas além disso eu vou supor a próxima casa decimal. Dependendo da posição aqui do meu líquido, eu vou supor aqui 8, nesse caso. Tá? E aí uma curiosidade nesse sentido é que tradicionalmente, né, isso não é uma regra de livro, tá? Isso é uma regra de tradição. A gente, quando faz as titulações e faz as leituras na bureta, costuma supor essa segunda casa decimal com um número par. Tá? Não é tão usual usar números ímpares. Às vezes uso 5 também, mas é mais número par. Tá? Mas é uma regra, assim, que se você for ver no livro, não existe isso. Tá? No livro fala que pode ser 9,67, 9,69, não tem problema. E agora a gente chega nas medidas indiretas. Elas são medidas obtidas através de operações envolvendo uma série de medidas diretas. Neste caso, são consideradas regras específicas. Então, a medida indireta ela é aquela que é obtida a partir de várias medidas diretas. Exemplo, concentração. Concentração é uma medida indireta. Você não pega lá um aparelhinho que te dá 1 mol por litro. Ele não mede assim. Né? Ele te dá um volume, uma massa, uma absorvância. A partir disso, você calcula a concentração. Tá? Então, a concentração é o principal exemplo de medida indireta. Então, no caso de uma soma ou subtração, a gente tem uma regra. E quando é uma multiplicação ou divisão de medidas diretas, é outra regra. Tá? Então, no caso da soma ou subtração, o resultado final deve conter o mesmo número de casas decimais que a medida com menos casas decimais, independente do número de algarismos significativos. Então, o que importa aqui é casas decimais. Tá? Então, por exemplo, vou aproveitar esse exemplo da soma ou subtração para ensinar você a fazer o cálculo do desvio em relação ao rótulo. Tá? Então, por exemplo, o desvio em relação ao rótulo ele pode ser calculado por essa fórmula. Tá? Ele é o módulo do valor teórico menos o valor experimental sobre o valor teórico, vezes 100 para ficar em porcento. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um experimento aqui que me deu 3,66 de resultado e o rótulo me falou que era 3,5, tá? Então, vai ser o quê? Valor do rótulo, 3,5, menos valor experimental, 3,66 sobre 3,5. Ih, faltou vezes 100 aqui, né, gente? Vezes 100. E aí deu aqui, ó. Esse foi o valor do meu desvio de 4,57%. Com essas casas todas. Com quantos algarismos eu tenho que expressar isso? Porque eu não tenho essa precisão toda com essas casas todas, né? Não tem. E aí eu vou usar a minha regra. Eu vou expressar
a minha medida com número de casas decimais da medida com menos casas decimais. 3,5 só tem uma casa decimal. Ou seja, se aqui só tem... Se 3,5 só tem uma casa decimal, então eu vou expressar este resultado final com uma casa decimal, 4,6. Arredondei aqui, né? 4,57 está mais perto de 4,6. Essa é a resposta. Ok? Então, usei uma soma ou subtração. Agora, no caso de uma multiplicação ou divisão, agora não importa casas decimais, o que importa é número de algarismos significativos. Tá? Como assim? Por exemplo, cálculo de concentração, um exemplo clássico. Cálculo da molaridade de uma solução preparada pela dissolução dessa massa de sal em um volume de 250 e essa é a massa molar do NaCl. Então, vamos lá. Primeiro, vou calcular a concentração, depois eu vejo com quantos algarismos significativos eu vou expressar. Molaridade ela é massa sobre massa molar vezes volume em litros. Tá? Então, aqui minha massa em gramas, massa molar e o volume. Deu isso aqui. Então, eu coloquei todas as casas aqui que apareceram na calculadora. E agora eu vou ver com quantos algarismos realmente eu posso expressar essa medida. Então, primeiro, vou contar o número de algarismos significativos em cada medida. Massa tem 1, 2, 3, 4. Então, a cor mais forte aqui. 1, 2, 3, 4. Volume, 1, 2, 3, 4, 5. Massa molar, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Qual dessas medidas tem menos algarismos? A massa tem 4. Tá? Então, aqui, ó, massa com 4. Então, eu vou expressar a molaridade com quantos algarismos? 4. Então, eu vou pegar esse número e pegar 4 significativos. 6, 7, 5, 9. Acabou. Então, a molaridade é 0,06759 com 4 algarismos significativos. Tá? E aí vem essa regrinha aqui, ó, sobre a massa molar. Isso aqui está falando sobre a massa molar. Alguns autores não consideram o número de algarismos significativos na massa molar, justamente porque ela é uma medida muito precisa. Então, para você evitar erros, evitar que essa distinção de pontos de vista te gere algum erro, use sempre massas molares com pelo menos 5 algarismos significativos, tá? Porque aí geralmente não vai importar, sempre vai ter uma medida com... As medidas sempre vão ter 5 ou 4 ou 3 algarismos normalmente, tá? Então, usem massas molares com 5 algarismos significativos. Não pega aquela massa molar aproximada, né? Oxigênio, 16,0. Não, ela é 15,999, por exemplo. Usa ela bem certinha. Tá? Pega numa tabela periódica com um valor certo. Tá? Na nossa lista de exercícios tem os valores bem exatos que vocês podem usar como base. Quando você faz cálculos, tá? Como é que fica? Né? Você, quando faz cálculos, parte de medidas diretas e vai calculando medidas indiretas até chegar a um resultado final. Tá? Então, em certos casos, mais de um cálculo é realizado para chegar ao resultado final. Tá? Às vezes você calculou a concentração de uma coisa, a concentração de outra coisa e depois um teor. Tá? O que se recomenda? Escreva os resultados dos cálculos intermediários com pelo menos um algarismo significativo a mais do que o necessário para minimizar o erro decorrente de aproximações. Pelo menos um. O que eu faço? O que eu recomendo? Cálculos de meio do caminho, antes da resposta final, coloca todos os algarismos. Coloca tudo que você achou lá na calculadora. Tá? É pelo menos um, então você está obedecendo a regra, colocando todos. E só no final, no resultado final, que você vai arredondar. Lá na resposta final você arredonda. Ok? Aqui, isso que eu acabei de falar. Mas é imprescindível que o resultado final do laudo seja expresso com o número correto de algarismos significativos considerando as medidas tomadas. Tá? Então, lá no final você arredonda. Tá? Assim você vai ter o quê? Você vai ser esperto, você vai diminuir, né, o seu erro por causa de cálculos, né, que é um erro que não deveria existir. Finalmente, temos aqui alguns exercícios para vocês treinarem não só a parte dos algarismos significativos aplicados a exemplos práticos, mas também alguns conceitos fundamentais como cálculos de soluções, unidades de concentração e estequiometria.
E temos também o gabarito. Nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E o tema vai ser equivalente grama e normalidade. Tá bom? Um grande abraço a todos. Ficamos por aqui.